Pessoal, vamos falar de intervenção militar? O que realmente diz o artigo 142 da Constituição? A atual Constituição ela autoriza o presidente a decretar recesso do Congresso e do STF. Já faz um tempo que algumas pessoas levantam essa pauta, mas antes de iniciarmos essa breve instrução de Teoria Geral do Estado e Direito Constitucional, eu vou me apresentar. Meu nome é Mariel Marra, sou casado, teólogo, advogado, pós-graduado em Direito Público. Sou brasileiro nato, nascido e residente em Belo Horizonte, cristão conservador, pró-vida, pró-família, pró-armas e antidrogas. Minha atuação política no combate à corrupção é pública, sendo ela totalmente independente de cargo político. Como voluntário e sem receber nenhum centavo de partido político, eu fui um dos autores de pedidos de impeachment e pedidos de cassação. Dentre eles, consegui ano passado a cassação de 2 vereadores em Belo Horizonte por quebra de decoro parlamentar. Além disso, também fui autor de algumas ações judiciais. Dentre elas, fui autor de uma das ações populares no Brasil que impediu Lula de assumir como ministro do governo Dilma. Alguns meses depois, eu reproduzi a mesma ação aqui em Minas Gerais para impedir a esposa do governador petista, Fernando Pimentel, de assumir como secretária de Estado. Posso citar ainda outros casos, mas eu não estou aqui para falar de mim. Apenas peço que me ouça até o final, porque quem está falando aqui não é um esquerdista e nem muito menos alguém do centrão. Eu posso demorar alguns minutos para gravar esse vídeo, mas para saber o que falar nele, eu demorei uma vida inteira. Para tratar do tema desse vídeo com propriedade, eu estou utilizando toda a minha formação em Direito, para não chegar aqui e falar bobagem. Então não é arrogância dizer que eu tenho conhecimento de causa e posso trazer esclarecimentos sobre esse tema. Se ao final você discordar de tudo que eu disser, tudo bem, mas peço que faça isso com respeito à minha pessoa e principalmente à minha história. Desde 2015, quando eu vi pela primeira vez alguém falar em intervenção militar, citando o artigo 142 para derrubar a Dilma, desde aquela época eu já queria gravar esse vídeo, mas eu confesso que eu relutei bastante. Eu não quero inimizade com quem também tem amor à pátria e defende os mesmos valores inegociáveis que eu. Mas, gente, eu não posso ficar omisso diante de tanta bobagem que tem sido dita na internet sobre intervenção militar. Então, se puder, dá pause nesse vídeo agora e abra a sua Constituição no artigo 142 e leia comigo o que diz a nossa Constituição. Vamos lá, você já pegou a Constituição? O artigo 142 ele diz: as Forças Armadas, constituídas pela Marinha, Exército e Aeronáutica, são instituições nacionais permanentes e regulares organizadas com base na hierarquia e disciplina, vírgula, sob a autoridade suprema do Presidente da República, vírgula, e destinam-se à defesa da pátria, à garantia dos poderes constitucionais e, vírgula, por iniciativa de qualquer destes, da lei e da ordem. Qual é a interpretação que tem sido dada pelos intervencionistas desde 2016, 2015 sobre esse artigo? Tem sido dito que, por iniciativa de qualquer um dos poderes constitucionais, executivo, legislativo e judiciário, as Forças Armadas, em nome do povo, podem assumir o governo para a garantia da lei e da ordem. Inclusive lá, em 2015 e 2016, diziam que as Forças Armadas podiam depor a Dilma, ignorando que a própria Constituição diz referente à autoridade suprema do presidente da República. Agora, com Bolsonaro, a conversa mudou, mas continuam dizendo que as Forças Armadas podem fechar o Congresso e o STF. Gente, pelo amor de Deus, a Constituição ela não legitima a insurreição das Forças Armadas contra os poderes constitucionais.
E também não tem essa de interpretar o artigo 142 juntamente com o parágrafo único do artigo 1º, porque lá diz que todo poder emana do povo, que o exerce por meio dos seus representantes eleitos ou diretamente nos termos da Constituição. E aqui eu preciso aprofundar um pouco mais o conhecimento para vocês entenderem o que significa dizer que todo poder emana do povo. Essa é a expressão máxima que define uma república. E isso contrapõe a ideia do direito divino dos reis de governar. Numa monarquia absolutista, o rei era a fonte de todo poder. Porém, num determinado momento da história, o povo se cansou dos abusos de poder dos reis e dessa forma nós tivemos um grande movimento republicano mundial. Com isso, os reis deixaram de ser a fonte do poder na maioria dos países e o povo assumiu esse lugar. Mas presta atenção, para se evitar novos abusos, uma Constituição ela é posta para regular o exercício do poder do povo. Nossa atual Constituição ela diz que o poder do povo ele é exercido por meio de seus representantes eleitos. Essa é a forma de exercício indireto do poder do povo. Mas a Constituição também diz que o povo pode exercer o poder diretamente. Mas olha só, o exercício direto do poder do povo não é feito de qualquer maneira. Ele é regulado pela Constituição. Por exemplo, o povo pode exercer diretamente o poder apresentando projetos de lei de iniciativa popular. Isso está previsto na Constituição. A lei da ficha limpa, a lei dos crimes hediondos, a lei contra a compra dos votos, todas essas leis foram feitas por iniciativa popular. Mas existem critérios constitucionais para o exercício direto do poder do povo. E para que eu estou dizendo isso? Eu estou dizendo isso para demonstrar que é completamente falacioso o argumento de que se o povo apoiar, então as Forças Armadas ou mesmo o presidente da República pode, em nome do povo, fechar Congresso e STF. Gente, isso não é exercício do poder direto e muito menos indireto. O exercício do poder do povo ele é limitado pela própria Constituição e nela não está previsto esse tipo de intervenção. Em outras palavras, o povo, seus representantes eleitos ou as Forças Armadas, ninguém pode fazer o que bem entender. Tem que obedecer à Constituição. Ou, primeiramente, alterá-la para que então seja possível fazer determinadas coisas. Mas para alterar a Constituição, todos nós sabemos também que existem critérios rígidos que precisam ser obedecidos, critérios que estão estabelecidos na própria Constituição. Inclusive, existem coisas na Constituição que nem podem ser alteradas, são as cláusulas pétreas, que estão dispostas explicitamente no parágrafo 4º do artigo 60 da Constituição, ou implicitamente também em toda a Constituição. Por exemplo, ninguém pode mexer na forma federativa do Estado, ninguém pode abolir o voto direto, secreto, universal e periódico, ninguém pode mexer com os direitos e garantias individuais. E olha só, ninguém pode também mexer na separação dos poderes. É o que diz o inciso 3º do parágrafo 4º do artigo 60. Isso significa que hoje é completamente absurda a ideia de algum presidente da República, via decreto, estabelecer, por exemplo, recesso para o Congresso e o STF. Repetir o AI-5 hoje seria violação da separação dos poderes. Algo que não pode ser alterado nem mesmo via PEC, quanto menos ainda via decreto autônomo. Então hoje não existe a menor possibilidade constitucional de algum presidente fechar o Congresso e o STF, salvo pelo uso da força militar. Mas aí nós estamos falando de rompimento com a ordem constitucional. Ah, Mariel, mas você está dizendo isso aí, você não está vendo o que eles estão fazendo? Eles já estão rasgando a nossa Constituição faz tempo, já existe um golpe aí em curso.
Ok, mas se alguém rasga a nossa Constituição, a solução é rasgar junto? O que eu estou dizendo aqui não é uma questão de interpretação. Eu estou te explicando como que funciona um sistema. Assim como um mecânico pode te explicar como que funciona o motor de um carro. Se você não concorda, por exemplo, que um carro precisa de combustível para funcionar, você vai me desculpar, mas nesse caso sua opinião não vai mudar o fato de como que funciona o sistema. Em linhas gerais, eu estou te explicando aqui de forma bem rudimentar como que funciona o nosso atual sistema constitucional. Então saiba que independentemente do motivo e independentemente de apoio popular, se as Forças Armadas sozinhas ou cumprindo ordem do presidente mandar fechar Congresso e STF, fica sabendo que isso não está autorizado pela Constituição. E você pode dar o nome que você quiser para isso. Nada vai mudar o fato de que será um rompimento com a atual ordem constitucional. Dilma sofreu um golpe em 2016? Foi golpe? Não. Impeachment está previsto na Constituição e, de fato, ela cometeu os crimes que foi acusada. Olha só, Dilma perdeu o cargo, mas não perdeu os direitos políticos conforme determina a Constituição. Isso foi golpe? Foi golpe. Romperam com a ordem constitucional. Percebeu? Mas aí eu pergunto para todos que estão pedindo a intervenção com o fechamento do Congresso da STF. Vocês querem romper com a Constituição? Se querem isso com o apoio das Forças Armadas, então com certeza vocês precisam planejar melhor e conscientes do que querem. Porque não é somente o fechamento do Congresso e do STF que vocês querem. Vocês querem romper com a Constituição, vocês querem uma nova Constituição. Porque após essa ruptura, a atual Constituição já não vai valer para mais nada. E aí vem a grande questão. Como é que vai ser o dia seguinte? Quem fará parte, por exemplo, desse governo? O Executivo ele vai assumir as funções do Legislativo e do Judiciário? Todos estarão sujeitos a qual ordenamento jurídico? Quem vai ter a legitimidade para dizer o que é constitucional e ilegal no país? Bom, para fins acadêmicos, eu já estou escrevendo uma nova Constituição com viés liberal para o país. Então, se querem romper com a atual Constituição, vem comigo e vamos aprofundar essa proposta. Mas veja a diferença. Uma coisa é pedir para que o presidente e as Forças Armadas rompam com a ordem constitucional de forma inconsequente, sem pensar no que vem depois. E outra é planejar de forma antecipada uma nova Constituição, feita, por exemplo, por uma Assembleia Constituinte originária de notáveis, que pode ser depois referendada pelo voto popular. Um rompimento constitucional, nos termos que estão pedindo, vai mergulhar o país no caos, sendo isso tudo isso que a esquerda quer. Então está fora de cogitação, gente, fechar Congresso e STF. Quem vai bancar o prejuízo social e econômico do país? Ah, Maria, mas isso vai acabar acontecendo se nós não tomarmos nenhuma atitude e fecharmos ali o Congresso e o STF. Quer dizer, então, que por falta de outra opção, nós damos um tiro na própria cabeça. Isso é desespero, minha gente. Desesperança. Vocês perderam a esperança, estão desesperados. Então, para você que já perdeu a esperança, eu digo, calma, Deus está no controle. Agora falando como teólogo e não mais como advogado, tenha calma, porque Deus está acima de tudo e de todos. Há poucos dias nós comemoramos a Páscoa, e a mensagem da Páscoa é que a cruz ficou vazia, a sepultura ficou vazia, mas o trono Jesus está. E eu vejo que essa proposta radical de fechar Congresso e STF, ela é inconstitucional, inconsequente e fruto de um desespero. E além disso, é também uma atitude criminosa contra a segurança nacional.
Que conversa é essa, Mariel? Ó, se você puder, dê novamente pausa nesse vídeo e abra comigo a Lei 7170 de 83. Localiza lá o artigo 23. Lá diz assim: incitar, dois pontos. O inciso 2, incitar a animosidade das Forças Armadas e entre essas e as classes sociais ou as instituições civis. Você entendeu o que acabou de ler? Está dizendo que comete crime quem incita, estimula, encoraja a hostilidade entre as Forças Armadas, entre o Exército, a Marinha e a Aeronáutica, e a segunda parte diz que também comete crime quem estimula a hostilidade das Forças Armadas contra classes sociais ou instituições civis. Congresso e STF são instituições civis. Incitar as Forças Armadas para que eles fechem a força, Congresso e STF, isso é crime contra a segurança nacional. Daí você quer nos convencer que para combater o crime nas instituições civis, nós precisamos ir para a rua para incitar as Forças Armadas contra as instituições? Não posso concordar com isso. Eu sei que o caminho que eu proponho é mais longo e bem mais difícil, mas é o único caminho responsável, seguro, para que a gente possa chegar até o Brasil que nós queremos para nós e nossos filhos. Que Deus abençoe o Brasil e sare essa terra.